Legal, pessoal, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo Central do Esporte, colocando você, telespectador da Minas Brasil, muito bem informado daquilo que está acontecendo no esporte paracatuense. Hoje vamos falar da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mineiros venceram, o Galo foi até Campinas e venceu a Associação Atlética Ponte Preta por 2-0. O Cruzeiro fez o dever de casa e venceu por goleada o Goiás 1-0. Hoje também vamos falar da decisão que aconteceu no Campus Society do bairro JK, em que os Quarentões venceu bem a decisão pelo placar de 8-3. Ele está feliz da vida, porque o Galo está na liderança absoluta do Campeonato Brasileiro. E o Galo só enxerga os adversários pelo retrovisor. Quem dá o primeiro destaque é ele, Délio Mendes. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, meu amigo Thiago? Meu diretor Vantuí, pessoal de casa. O Atlético tinha uma parada dificílima lá em Campinas contra a Ponte Preta. A Ponte Preta teve alguns momentos que foi superior no jogo, mas o Galo cumpriu o objetivo, conquistou 3 pontos, que eles são importantíssimos no decorrer do campeonato. E tem outra parada difícil que é contra o Corinthians. É lá no Itaquera e o Galo vai ter que tirar pontos do Corinthians lá dentro. Tá certo. Eu disse que o Cruzeiro venceu bem o Goiás por 1-0, a goleada, porque o time do Cruzeiro não tá tão bem no Campeonato Brasileiro, né, Deli? O time do Cruzeiro ainda tá se encaixando ainda, né? O Vanderlei Luxemburgo pediu alguns reforços, mas o Thiago sabe falar melhor do time. Quem sabe tudo do time celeste, do time de Minas, é ele, Thiago Batiano, feliz da vida, agora contente sim com o Vanderlei Luxemburgo e com o presidente Gilvan. Tudo bem, Thiagão? Abraço Douglas, abraço Délio, pessoal de casa. Bom, nem tanto com o Gilvan, porque a diretoria do Cruzeiro acertou em estar trazendo aí 2 reforços importantíssimos, que é o que tudo indica, é o Cícero e o Felipe Melo, que ao meu ver são 2 grandes reforços, principalmente o Felipe Melo, que eu gosto muito do futebol dele. Agora, mais feliz, Douglas, eu tô hoje nem tanto pela vitória. Explica quem é o Felipe Melo. Felipe Melo é aquele jogador que jogou na Copa do Mundo de 2010, que foi expulso contra a Holanda por ter feito uma falta, não me recordo em quem, e a partir de lá ficou queimado. Só que é um excelente segundo volante, né? Tem um mercado grande na Europa, né? O salário dele... Ele é ídolo na Turquia. Ídolo na Turquia. Inclusive, o salário dele lá gira em torno de 2,5 milhões por mês. Ele, simplesmente por querer voltar para o Brasil mesmo, disse que dinheiro não é problema. O Cruzeiro fez uma proposta para ele até então de 800 mil. Ele queria ir para o Flamengo, só que o Flamengo não está chegando nem perto desse valor, então provavelmente ele vem para o Cruzeiro. E eu tô mais feliz, Douglas, não é pelo fato da vitória, mas porque o Cruzeiro, pela primeira vez esse ano, voltou àquele futebol vistoso que conquistou o Brasil nesses 2 últimos anos. Foi a melhor partida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Com certeza a melhor partida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Goiás não ameaçou o Cruzeiro em momento nenhum. A zaga foi tranquila. O ataque, movimentação o tempo todo, fazendo as trocas dos 2 pontos, a Arrascaeta distribuindo bem o jogo. Então o Cruzeiro pela primeira vez teve aquele futebol clássico, aquele futebol para frente e envolvente. Tá certo que foi contra o Goiás, tá certo que o Goiás não tá muito bem, não ofereceu muita ameaça pro Cruzeiro, só que, a gente já perdeu em casa pra Chapecoense, já perdemos no Campeonato Mineiro. Então, assim, já dá um alento pra gente. E agora, com as voltas de Dedé, Gabriel Xavier, que já estreou no último jogo, Vinícius Araújo, que é um jovem que tem muito futuro no Cruzeiro, e ainda com essas contratações, eu acho que o Cruzeiro vai conseguir aí se manter numa boa posição e conquistar a Libertadores. Joel marcou o gol da vitória. Marcou o gol, só que pra mim, Joel ainda não tem futebol pra ser titular do Cruzeiro. Eu prefiro o Vinícius Araújo e eu ainda acho que se der ali um susto no Leandro Damião, eu acho que ele ainda tem futebol pra ser titular do Cruzeiro. Tá certo. Voltando a falar do Clube Atlético Mineiro, que está líder do Campeonato Brasileiro, venceu a Ponte Preta 2-0. Delinho, Thiago Ribeiro sempre marcando, Delinho. Thiago Ribeiro mostrou que é um jogador que dá para ser titular na equipe do Levi. Quando ele chegou, ele foi contestado pela torcida por ter jogado no Cruzeiro e tal. Só que ele foi se encaixando, foi adaptando com o estilo de jogo do Atlético e hoje ele é uma peça fundamental ali. Agora, Deli, o Corinthians, que também venceu bem o Flamengo 3-0 no estádio Mário Filho do Maracanã, é o próximo adversário do Atlético, que também assusta no Campeonato Brasileiro. O Corinthians também é um dos favoritos, meu diretor, a conquistar o Brasileirão 2015. Você acha que dá para vencer o Corinthians fora de casa? Dá para vencer. O Atlético tem tudo para poder apostar nessa velocidade dos jogadores,
né? Principalmente na questão do contra-ataque, para poder conseguir sair com a vitória. Porém, eu acho que o Corinthians sai com os 3 pontos de lá. Tá certo. Fechando o primeiro bloco aqui do Central do Esporte, vamos falar aqui dos resultados. O Santos, que está na zona de rebaixamento, venceu o Figueirense 3-0. Ufa, até que enfim, hein? O Grêmio, obviamente, venceu o Vasco, porque o Vasco tá mal na competição, viu? Ô Mazuca, o que tá acontecendo com o Vasco, rapaz? A Ponte Preta perdeu pro Galo. O São Paulo venceu o Curitiba 3-1 e com destaque o Alexandre Pato, que hoje está sendo um dos melhores centroavantes do país, Delinho. A gente comentou aqui sobre o Alexandre Pato, né? E ele jogou muita bola no jogo contra o Goiás, contra o Curitiba, jogou muita bola, fez gol, deu passe, então é uma peça fundamental no São Paulo hoje. Sem o Guerreiro e também o Emerson Sheik, o Flamengo perdeu 3-0, hein? O Guerreiro só jogou um jogo e o Flamengo já é dependente do Guerreiro, já é totalmente dependente do Guerreiro. O time do Flamengo, com essas 2 contratações aí pode até ser, viu? Mas eu acho que esse ano, um grande do Rio de Janeiro não escapa não. Agora, infelizmente. Se for os dois então, hein? Eu acredito que o Flamengo não. O Flamengo tem elenco para resistir uma Sul-Americana. Mas não briga lá em cima, não. O problema é que tem times muito ruins, né? Você já tem aí, pra mim, o Joinville e o Vasco já caiu. Sobra 2 vagas. Aí você vem aí com Figueirense, Coritiba, Goiás. Avaí, Goiás. Então, assim, pra cair hoje, o time tem que tá muito ruim pra cair. Ô, Deli, com o gol de Fred de cabeça, o Fluminense é o vice-colocado. O Fred, que também foi contestado na Copa do Mundo no ano passado, mas não tem centroavante do Brasil brasileiro igual o Fred. O Fred foi muito contestado, foi muito queimado, né? Por toda a mídia, por todos os torcedores, mas o Fluminense chegou. E o Fluminense é aquele time ali que fica chato ali, tirando ponto fora de casa. E chegando o Ronaldinho Gaúcho aí agora, é um time que vai chegar também forte no decorrer do campeonato. Que o Ronaldinho Gaúcho muda do Fluminense, o Thiago? Muda na questão da responsabilidade, né? Ele principalmente... Responsabilidade pro Ronaldinho Gaúcho responsabilidade dentro de campo, Por exemplo, você tem um menino lá, como é que é o nome dele que eu esqueci, que tá badalado, nome de craque, inclusive, do Fluminense. Gerson. Tem nome de craque. É a grande estrela. Só que o que aconteceu? O Gerson, depois que ele surgiu tão novo, ficou muito badalado, a imprensa caiu em cima dele. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, o que ele vai fazer? Ele vai tirar essa responsabilidade desses garotos, né? Vai absorver a mídia toda em cima dele e vai liberar. E outra coisa, cruzamento na área, de falta, de escanteio, pra Fred com o Ronaldinho Gaúcho, vai ser outra coisa. Então, abre o olho. O Jack perdeu pro Internacional, hein? O Inter fora de casa. Isso. E o Avaí venceu a Chapecoense 2-1 na ressacada e fechando a rodada, o Sport não perdeu em casa, empatou com o Palmeiras, graças à boa atuação do goleiro palmeirense Fernando Praz. O Central do Esporte faz a sua primeira parada, daqui a pouco tem mais notícias do Brasileirão e no próximo bloco vamos falar do Campeonato Municipal e do Aspirante. Não saia daí, o Central volta já. É isso mesmo, a Autoescola Maia lançou uma mega promoção. Para você que ainda não tem habilitação e deseja adquirir, para a categoria A, somente R$ 749. E para a B, somente R$ 849. Não fique fora dessa, é a sua grande chance. Autoescola Maia, você na direção certa. Está procurando qualidade, pontualidade e satisfação? Então corre para WM Produções. Aqui oferecemos tudo isso e muito mais. Deixe a sua produção com a gente. Produzimos tudo em vídeos, institucionais, comerciais e sociais. Faça-nos uma visita e comprove. Atendemos Paracatu e região. Rua Padre Manuel 610 Centro. WM Produções, produzindo qualidade. Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil. Thiago Batiano, uma pergunta para você, já que você é analista celeste, sabe tudo da Raposa. Thiagão, quero saber, já que o goleiro Fábio, contestado, injustiçado por não
ter atuado na Copa do Mundo do ano passado, não ter vestido a camisa da Seleção Brasileira em outros anos, como 2013, 2012. Tiagão, eu pergunto para você, quem será a próxima renovação no gol do Cruzeiro, você sabe? Eu acho que por questão de justiça tem que ser o Rafael, não tem um outro goleiro que você possa colocar lá. Ele já é reserva do Cruzeiro há muitos anos, né? Vive a mesma situação do Denis do São Paulo, que está esperando a oportunidade. O Rafael, quando tem entrado bem, se você levar em consideração a questão do ritmo de jogo, então pra mim tem que ser o Rafael. Tem que ser o Rafael por questão de justiça. Se ele não der certo, o Cruzeiro tem tantos outros goleiros na base. O Cruzeiro agora recentemente vendeu o Gerson. Não é o Edson não. Primeiro o Cruzeiro vendeu o Gabriel pro Milan, que era quinto goleiro reserva. O quarto goleiro reserva o Cruzeiro vendeu agora pro Estoril de Portugal. Se eu não me engano, o nome dele é Gelmini, um nome difícil de se pronunciar, que é o quarto goleiro. E o terceiro goleiro do Cruzeiro é o Charles, que está hoje no Vasco da Gama como titular. E o Cruzeiro já tem mais 4 goleiros que substituem com a Arthur. Então, goleiro do Cruzeiro, graças a Deus, não é problema. Né? Agora, recentemente, tivemos goleiro também representando a seleção brasileira. Então, mas por questão de justiça, tem que ser o Rafael. Agora, Delinho, eu fiz essa pergunta porque o goleiro Renan Ribeiro tem tudo para assumir a vaga do Rogério Ceni. O Thiago falou. E veio de onde? Veio do Clube Atlético Mineiro. Mas eu acho que o principal substituto do Rogério Ceni hoje vai ser o Renan Ribeiro, que já foi formado nas categorias de base do Atlético, já atuou em alguns jogos, atuou bem, e é um goleiro que tem tudo para ter um futuro promissor. Mas o Muricy Ramalho, quando era técnico do São Paulo, que o Rogério Ceni estava nos casos de aposentar, falou que o Denis era o segundo goleiro na época, não sei agora com o novo Mas hoje é o Osório, o Muricy já saiu, depois veio o auxiliar do Muricy. O Cruzeiro, graças a Deus, não tem problema com o goleiro. O Cruzeiro teve Jefferson hoje, que é da seleção brasileira, das categorias de base do Cruzeiro, né? Veio. Mas foi injustiçado do Cruzeiro, viu? Foi injustiçado. O Jefferson não tem boas lembranças do Cruzeiro. Depende do ponto de vista. O ponto de vista é que tinha 17 anos. Ele tinha 17 anos, né? Na época, o Vanderlei, o Filipão lançou ele no Cruzeiro com 17 anos. Infelizmente, ele falhou naquela final contra o Paysandu, de forma escancarada. Acabou caindo tudo aquilo sobre ele. Não deu conta, mas é um goleiro que surgiu do Cruzeiro, né? Temos aí o Gomes, né? Que recentemente saiu pra fora, então o Cruzeiro tem, de goleiro nós estamos muito bem representados. Também você vendeu o Renan Ribeiro. Renan Ribeiro, só lembrando também de um outro goleiro que passou pelo Atlético, que é um goleiro excelente, é o Diego Alves, que joga muita, foi na seleção aí, né? Tá na Valência agora, né? Agora tá no Valência. Diego Alves, joga muito. Goleiro paulista formado das divisões de base do Clube Atlético Mineiro. Vamos falar agora da taça do Campeonato Municipal. Eu tô com Taça Cidade de Paracatu, mas antes, a Wizard tem um recado para você. Hola personas, aquí estoy para invitarlos a conocer la nueva Wizard acá en Paracatu. This is our opportunity to learn and improve a foreign language in your life. Come and join an experimental class and know our methodology. See you! E aí, entendeu alguma coisa? Se você não conseguiu entender o que foi dito, a Wizard pode te ajudar. A Wizard é a maior e melhor escola de idiomas do mundo e abriu suas portas aqui em Paracatu, oferecendo cursos de inglês, espanhol, francês e português para estrangeiros. Temos uma moderna infraestrutura, com cyberespaço, lanchonete, estacionamento privilegiado no centro e salas de aula climatizadas, com número fixo de alunos para melhor atender a idade e o nível de cada um. Wizard, você bilíngue. Wizard, você bilíngue. E um abraço pro... Falar nisso, o João Paulo... Pro corintiano, né, João Paulo? Que ele é palmeirense lá de briga, né? Falando do João Paulo, ele tá contando vitória, que vai ganhar do Galo. João Paulo, calma, jogo é jogado, não vai contar papo antes da hora, não. E calma. Você que saboreou no último final de semana uma comida japonesa com o João Paulo e toda a equipe da Wizard? Bacana demais. Foi de baixo, Dani? Muito bom. Foi legal, hein? Tá certo, vamos falar agora do Campeonato Municipal. E falar em municipal, eu quero mandar um abraço pro Ferreira, grande Ferreira, que é pai do Paulinho, pai do Tião, do Tidim, da Lurdinha, toda a equipe que sempre acompanha o nosso programa. Um abraço pro Fausto também, da Van, o Fausto da Van, torcedor fanático do Cruzeiro. E também sempre acompanha o nosso programa. Obrigado mesmo, viu, Fausto? E o Otto Cowboy do União Esporte Clube, esse aí meu diretor conhece bem, você conheceu o Otto Cowboy, ama o microfone. E também o Tiaguinho, que mora lá no bairro Bela Vista, que também acompanha o nosso programa, recuperando da lesão que teve no tornozelo
ele assiste até a reprise do Central do Esporte, Delinho. O Central do Esporte aí conquistando Paracatu. Né? Tá certo. Vamos falar aqui do jogo que aconteceu no estádio Beira Rio, a vitória do Vila Mariana sobre o JK. Você esteve lá, o Thiago. Lá o time do JK até surpreendeu bastante, né? No último encontro deles aí foi um placar um pouquinho elástico. Um pouquinho elástico? Mas ontem o time do JK mostrou um pouquinho mais de organização, né? Teve uma evolução com relação à Taça Cidade, né? Um time jovem, né? Assim como o técnico depois até vai falar com a gente aí. Mas foi um jogo bacana, né? O time da Vila, como já se esperar, né, Délio? Apostando na velocidade, os jogadores... E o engraçado é que o time do JK, eles treinam, né? O time da Vila não chegou a treinar igual o time do JK treina. Aí o time da Vila, o que conseguiu... a molecada lá corre muito. Aquele Cuiabano, o Thales, aqueles a Vila tem um bom goleiro, que é o Júnior Valviquer, tem um bom zagueiro, que é o André Traçante, que é referência como zagueiro aqui do futebol paracatuense. A Vila tem o Cuiabano, que é mais rápido que o... Lembra do Marques, atacante? Nem lembro. O Cuiabano, o Thales, Cuiabano e o Ricardinho. É o trio mais rápido da Taça Cidade de Paracatu desse ano e também um dos jogadores mais rápidos do futebol paracatuense. Eu senti um pouco eu senti que a Vila sentiu às vezes um pouco de um centroavante dentro da área, né? No início, aquele centroavantão. Às vezes a bola passa muito dentro da área, cruzada, rasteira, e falta aquele cara colocar pra dentro. Só que compensa depois justamente com isso, né? A rapidez dele, a troca de posições dele é muito grande. Então, a hora que o time do JK resolvia partir pra cima pra tentar alguma coisa, é a hora que o contra-ataque do time da Vila vinha. Então é complicado demais ganhar desse time da Vila. E é o seguinte... A Vila, pra mim, já passou de fase, porque a chave da Vila, meu Deus do céu, a chave da Vila tá muito fraca. A outra chave, né, nós estamos tendo aí, ó pra você ver na outra chave. Okay. Amoreiras, Santana, União, Amabap, Chapadinha e Paracatu. Isso, aqui. Tudo na mesma chave. Então, assim, tá muito forte a outra chave, tá complicado. A Vila é o time mais forte dessa chave, então eu acho que passa em primeiro e da outra chave vai ficar mais complicado, porque tem muito time bom. Chave A, meu diretor. Alto do Açude, que estreou empatando 3-3, né, ali. Chapadinha, que venceu Nossa Senhora de Fátima 2-0, é um bom time. Bom time também. Bom time. Chapadinha tá do outro lado. Também, isso. JK, que é o JK que apoia de todo mundo. O JK é o Vasco. O JK é o Vasco. É o Jack, o Delinho. JK, não é assim não. Você respeita o JK. Entendeu o JK? Você sabe o que o Delinho falou, Douglas? Não. O que ele quis dizer? Respeita o JK. Você não compara o JK com o Vasco, não. Daí você tá colocando a camisa do JK mais pesada do que a do Vasco? Não, mas porque o JK, o time vai se acertar aí, mas não vai apanhar de todo mundo, não. O Nossa Senhora de Fátima que empatou aliás, o Real que empatou com Nossa Senhora de Fátima nesse último domingo. E o Real também, hein? 2 empates do Real já. 2 empates do Real. Ô, Verdão da Serra. A outra chave do Vila Mariana. Outra chave. Carrossel da Zona Sul, forte candidato. O Mabap é um dos mais fortes. O Almoreira, que ainda não estreou, mas vai estrear. E atual campeão do Campeonato Municipal. E da Taça Cidade também. Novo Horizonte, que também tá ali. O Novo Horizonte é o Atlético Paranaense. Dessa chave aí, eu dei um azar no Novo Horizonte. Ô, Christian, é isso, hein, Christian? Um abraço pro Christian lá, que é o presidente do Novo Horizonte. E o Paracatu. Paracatu, né, sempre chega o Paracatu, é um time complicado de jogar. Agora tem uma baixa do Paracatu, que o principal jogador do Paracatu tá machucado. Flávio Mineiro. É uma baixa, um destaque importante, Flávio Mineiro. O Santana, que estreia nesse final de semana. Também. Eu vi uma conversa, Douglas, às vezes você pode até corrigir, que o Santana não vai mais mandar os seus jogos no estádio Paulo Brochado. Você tem informação, o motivo dela? Não, o estádio Paulo Brochado está em reformas, mas na próxima quarta-feira estaremos divulgando essa nota aqui. O jogo está marcado para o estádio Paulo Brochado, mas antes da partida, 48 horas antes da partida, o presidente liga definindo. E fechando aqui, o União também. União é o Joinville no campeonato municipal, Delícia? União tem que dar uma melhorada ali, senão vai ter que pôr o Caldeirão pra jogar lá, né? O União é o seguinte, eu tava conversando com o pessoal lá, não vou revelar o nome dos jogadores, mas tem que revelar! Não, eu prefiro precisa ficar em off? Eu prefiro manter o off porque a notícia não é boa.
O time do União diz que está muito desorganizado, né? Parece que o técnico do União joga no Amoreiras, é zagueiro do Amoreiras, o cara que toma conta lá. Diz que tá uma desorganização muito grande, os caras não vai treinar, entendeu? Parece que essa semana, depois daquela derrota, teve uma chamada lá, deu uma organizada, chamou o pessoal na responsabilidade mesmo e disse que agora vai. Vamos ver, eu tô ansioso pra ver o novo jogo do União, porque eu acho que foi meio que o Luxemburgo fez no Cruzeiro. Sentou o bico no... Quem tem que assumir a União é o Fábio da Bela Vista, sabe mais do União do que o Eurico Miranda sabe do Vasco, tá certo? Central do Esporte faz mais uma parada no próximo bloco. Vamos mostrando os lances de Real Sociedade versus JK, ou melhor dizendo, Vila Mariana versus JK. Não sai daí, o Central volta já. Está procurando qualidade, pontualidade e satisfação? Então corre para WM Produções. Aqui oferecemos tudo isso e muito mais. Deixe a sua produção com a gente. Produzimos tudo em vídeos, institucionais, comerciais e sociais. Faça-nos uma visita e comprove. Atendemos Paracatu e região. Rua Padre Manuel 610 Centro. WM Produções. Produzindo qualidade. É isso mesmo, a Autoescola Maia lançou uma mega promoção. Para você que ainda não tem habilitação e deseja adquirir, para a categoria A, somente R$ 749. E para a B, somente R$ 849. Não fique fora dessa, é a sua grande chance. Autoescola Maia, você na direção certa. Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil. Vamos falar aqui dos resultados. Quem apitou a partida de Vila 3, JK1 foi o árbitro Adriano Fernandes, foi bem? Olha, eu até comentei com o Thiago que foi uma das melhores atuações aqui em Paracatu, dos jogos de árbitro. Pra mim foi a melhor. Pra mim, porque como é que chama? O Adriano Fernandes, o Fuca. Ele é muito seguro, ele tem um preparo físico muito bom, ele tá em cima do lance o tempo inteiro, ele não acompanha de longe, então pra mim é um dos melhores árbitros de eu vou falar, melhores não, foi a melhor arbitragem que eu acompanhei até hoje, da cidade que é o Paracatuense, foi essa arbitragem do Fuca, seguro o tempo todo, nem os torcedores criticaram muito, os dois bandeirinhas, o Passarinho, o outro Renato Nogueira, o Renato. Muito bom a arbitragem, parabéns para o pessoal da Liga, parabéns pelo trio, continuem assim e eu acho que o Fuca aí é um grande candidato a ser um dos aplicar a decisão, né? Aplicar a decisão. Os gols, Thales, Cuiabano, Ricardinho, quem marcou pro JK foi o Jefferson. Do estádio Frei Norberto do domingo, o Real empatou com Nossa Senhora de Fátima 2-2. Gols, Marcelo e Renato. Para o time do Nossa Senhora de Fátima, o Romerinho e o Alírio, grande Alírio, hein? E um detalhe importante, quem soprou o apito foi o Marcelo Teixeira, assistente do Bruno Renato, e assistente número 2, a Nilma. Na Série B, União 0, Amapá 0. Esse jogo aconteceu às 8 da manhã. Quem apitou essa partida, União e Amapá, foi o Marcos Souza, o Barcão, assistente 1, Gisele, assistente 2, para mim o melhor assistente da cidade, Gilmar Reis. E o Paracatu perdeu para o Novo Horizonte, que é o técnico do Novo Horizonte, é meu irmão, no Bezinho, o Dinei. Apitou a partida o Gelvan Panela, assistente 1, Gilmar, e assistente 2, o Magnus. E o melhor jogador da Série B até agora, disparado, o Adriano Folha Seca, filho da dona Cici. Próxima rodada, o Real enfrenta o Alto do Açude e o Nossa Senhora de Fátima enfrenta a Chapadinha. Próxima rodada aqui do Campeonato Municipal, o Santana estreia, hein, no próximo final de semana. No sábado tem Paracatu versus Amoreira. E no domingo, Santana versus Novo Horizonte. Ô Tiagão, antes da partida de JK versus Vila Mariana, você conversou com o técnico do JK, o Edmilson Mita? Isso, e ele ressaltou, né, justamente essa questão do time ser novo, né, um time jovem que está crescendo. O JK já teve muita história no Paracatu, já teve times fortes e agora está tendo que reestruturar. Então ele está apostando nos jogadores mais novos, como ele informou aí pra gente. Tá certo, vamos aí. Vem entrevista do Tiagão com o Edmilson Mita. Mita, qual que é a expectativa? Na Taça Cidade, infelizmente, o time não conseguiu um bom rendimento. Qual que é a expectativa sua para esse campeonato municipal? O nosso time é um time de jovem, está iniciando e a expectativa
talvez não para esse campeonato. Estamos começando para fazer uma base, mas esperamos que chegamos um pouquinho bem na frente. Com a camisa do Cruzeiro, foi um motivo que o time do JK perdeu? Dirigiu a equipe com a camisa do Cruzeiro? Foi isso que perdeu, né? Melhorou, né? Melhorou em relação ao último jogo. Tá certo. O Beto, comandante do Vila Mariana, falou do seu time, como foi na Taça Cidade de Paracatu, com a mesma equipe do Campeonato Municipal, e eu aposto também na Vila Mariana como um dos favoritos ao título. Fala aí, Beto. Beto, na Taça Cidade o time acabou saindo na semifinal, com um futebol muito bem apresentado, e qual que é a expectativa para esse Campeonato Municipal? Infelizmente na semifinal nós fizemos uma partida que o time deu um branco, acho que foi uma partida em que nós não acertamos, o time entrou muito nervoso, o Amoreira conseguiu acertar a equipe dele, conseguiu ganhar o jogo nosso, mas eu tenho certeza que agora nesse segundo turno aí, no Municipalzão, nós vamos conseguir acertar os nossos erros, entrar com o time mais tranquilo, nosso time é muito novo, tem muito jogador da categoria aspirante aí, tenho certeza que nós vamos fazer um bom campeonato. Botafoguense Beto, agora vamos acompanhar aí os lances da vitória do Vila Mariana contra a equipe fraca do JK. E aí? Vila Mariana dominou o jogo, né? Começou o jogo já de forma agressiva, querendo abrir o placar de imediato. O time do JK ainda um pouco assustado, né? Tentando ali sair de uma forma mais organizada, né, Délio? E o camisa 10 do JK, ele não conseguiu distribuir bem o jogo, ele estava muito cadenciado ali, toda vez que ele pegava na bola, ele tirava e tocava atrás. Eu acho que ele estava mais caçando sombra. Você já viu o camisa 10, Délio? Que o Douglas, no primeiro tempo ele jogou da esquerda, porque tava na sombra, e no segundo tempo jogou na direita. Olha, esse cara tá de marcação do JK. Ô, Tiagão, você tá falando mal do JK, hein? Não tô falando mal do JK, não. O pessoal do JK sabe. Eu admiro, mas. Realmente o JK, eu vou falar pra vocês aqui, quando o JK tinha como presidente o Marcinho Arena, o Marcinho do JK e o Germano, era o bicho papão, o JK. JK tinha o goleiro Renê, tinha outro meio de campo Renê, tinha o Tiãozinho do Alto do Açude, JK tinha o Corélio, Deron, ganhava de todo mundo, era o bicho papão, mas o presidente tinha bala na agulha, né, Delinho? Agora a estrutura do JK é outra, Delinho. Pois é, mas o time tá reformulando aí, jogadores jovens aí, que vai dar sequência no campeonato, vai fazer um bom campeonato. E outra coisa, o JK perdeu por um placar, né, até então apertado, né, chegou a perder 2-0, fez 2-1, chegou a colocar um pouco de medo ali no pessoal da Vila, mas perdeu para um grande time, né, perdeu para um time que é um dos favoritos ao título. Então o que eu vi, o que eu posso dizer é o seguinte: o time do JK é um time muito esforçado, né, infelizmente quando tomou um gol, a confiança do time acabou caindo, depois que tomou o gol, acho que foi um balde de água fria, mas continuar nesse mesmo caminho aí, que é que nem o técnico disse aí na entrevista. O JK tá fazendo um time não para esse ano, porque esse ano ele quer chegar numa colocação boa, mas o time do JK tá se preparando para chegar o ano que vem forte, tanto na Taça Cidade como no Campeonato Municipal. E o JK em 2016 vai ser a Alemanha no Campeonato Municipal, viu? Depois da partida, pô, Delinho, tá rindo. Você comparou o JK com o Vasco. Você fica elogiando o JK aí, agora você tá rindo. Você tá rindo da piadinha? O trabalho lá é a longo prazo, Delinho. Depois da partida, o repórter Thiago Batião conversou com o The Flash Cuiabano. O time começou bem, movimentando muito, caiu um pouquinho de rendimento, mas o importante é com a vitória na estreia, né, Cuiabano? Estreia é sempre difícil, né? Começamos bem, mas cai um pouco de ritmo, faltou um pouco de perna, mas treinar mais para o jogo já dar uma melhorada. Depois da partida, você conversou com o jogador, o herói jogador que marcou o gol do JK. Não, o Jefferson. Foi ao contrário? Eu conversei com o Cuiabano. Você conversou com o Cuiabano? E o Thiago conversou com o Jefferson, filho do Tibuzinho. Fala aí, Jefferson. Eu tive a felicidade de fazer o gol, mas o time está treinando para da próxima vez melhorar. A gente tá todo mundo aí contribuindo, bem esforçado, mas ainda não foi o possível para vencer a equipe da Vila. É difícil, né? Não, o Jefferson jogou bom. Bom jogador, jogou bem, bom jogador. Ele foi um dos poucos aí que acabou se destacando. E é aquela coisa, é um time novo, né? A gente tem a tendência aqui de brincar e tudo faz parte da resenha. Mas o JK precisa manter esses pés no chão mesmo, precisa saber qual que é o seu limite e treina, é um time que treina e eu tenho certeza que ano que vem... O time do JK precisa recompor o meio de campo ali, porque ele perdeu o jogo no meio de campo. O time da Vila dominou o meio de campo, todos os rebotes eram do time da Vila, aí nisso foi fácil fazer os gols, porque tem um ataque muito rápido. Agora, Tiagão, Delim, Paracatu e Amoreira. Esse jogo vai dar o que falar, hein?
Esse jogo vai dar o que falei, é a estreia do atual campeão. E o pessoal do Amoreiras estava lá assistindo o jogo. Isso, lá. já tava. E quem foi conversar demais? Gustavo, como sempre, né? O Gustavinho falou pra massa. Vou falar da mesma forma que ele falou. Fala aí. Se brincar, nós vamos papar essa também. Ô, Gustavinho. O Gustavinho tá falando, hein? Mas o bom é que o Armando, rapidamente... Não, e o Armando tava lá já puxando a orelha dele. Como é que é, Gustavinho? Fala aí. Se brincar, nós vamos papar essa também. Eu falei, Gustavo, calma, o campeonato mineiro vocês nem estrearam ainda. E o Armando foi lá e já deu uma cutucada. O Armando já pega o telefone, já liga pra ele, já... O Armando tava lá, junto, tava uma resenha boa lá, chegou o Maradona lá, todo mundo acompanhando o jogo. Sei não, viu? Eu acho que é medo da vila, viu? É medo da vila? É medo da vila, medo da vila. Mas tem que assistir todo mundo lá, partidas, assistir pra saber o que tá acontecendo ali, né? Santana e Novo Horizonte. O Santana é o vice-campeão da Taça Cidade de Paracatu. Se jogar no caldeirão do Santana, o Santana chega na final. Mas com essa notícia aí da reforma que você vai falar na próxima quarta-feira, eu não sei não, viu? Porque o Santana é muito forte dentro de casa, mas fora de casa... Vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que o Santana tem um time forte. Tem um time forte. E tem o São Benito, né? Independente de estar jogando dentro de casa, fora de casa, o Santana vem forte na competição. Delinho, seu último destaque para finalizar rapidamente. Parabenizar os jogadores do Atlético pelo jogo que fez lá na Copa Ponte Preta. O Márcio Rocha volta agora pro jogo contra o Corinthians e vai ser um jogão pro Atlético. E meio de semana também tem Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, hein? As atenções Copa do Brasil também, né? E o Inter, o único representante brasileiro na Libertadores. Cuidado. Mas não é o único. Então pronto, eu tô mentindo. Né? Se o Inter jogar essa bolinha que tá jogando aí, o América do México, não sei não. Tigres do México? Tigres do México, acho que passa... Tiagão, seu último destaque? Meu último destaque vai pro time do Cruzeiro que engrenou de vez, o campeão voltou, não que a gente vai ser campeão, não gente, a gente não vai ser, não é que a gente vai ser campeão, o futebol campeão do ano passado, os 2 últimos anos voltou, e agora é tira pra cima e nós vamos conquistar algumas vitórias aí, segundo turno, segura o Cruzeiro. Vocês estão aí assistindo o Campeonato Brasileiro, né? Eu vou convidar vocês para assistirem o Internacional, o único representante brasileiro da Libertadores. Tá certo? E assim vamos finalizando o Central do Esporte de hoje, hein, gente? Prometendo voltar na próxima quarta-feira, querendo Deus. Valeu, Paracatu, fiquem todos com Deus. Buba, até acordar.